para que você decore, para que você treine, para que você consiga internalizar o aprendizado, né, de cada técnica de zíper. Porém, é nesta aula aqui que você vai entender o porquê das coisas, tá? E eu dei esse nome, né, de erros absurdos e acertos secretos, porque são detalhes, tá, de costura. Sabe aqueles pulos do gato de costureira mais antiga, que já conhece a máquina de trás para frente, que já costurou o zíper em diversos tipos de tecidos diferentes, e sabe aqueles acertos secretos, e também já conseguiu perceber que os erros absurdos, eles chegam a ser bestas ali na hora de costurar o zíper, e é por isso que essa costureira mais experiente consegue fazer tudo com tanta facilidade? Pois então, este é o tema da nossa aula, porque eu vou enumerar erro por erro, tá? Vou dar o diagnóstico de por que aquele erro acontece e em seguida eu vou listar diferentes tipos de acertos secretos para corrigir cada um dos erros clássicos de costura de zíper. Então é uma aula para você prestar atenção, porque o que eu vou te contar aqui é sobre estes detalhes práticos, tá? Que você olhando ali a costura, você conseguiria perceber sozinha, tá? Mas eu tô aqui, ó, mastigando para você e te mostrando o porquê das coisas. E um erro absurdo, assim, ó, clássico na costura de zíper é quando a gente tem o efeito do zíper ou ondulado, tá, no tecido, ou então quando o zíper fica assim, ó, retificado, ele fica rígido. E por que isso acontece? Isso ocorre toda vez que existe um desencaixe entre a medida do zíper, tá? E a medida da borda do tecido onde o zíper foi costurado. Eu vou dar um exemplo numérico para que você consiga entender. Digamos que você faça a costura de um zíper, tá? Que tem 20 centímetros, tá? Você vai costurar ali, ó, a borda de 20 centímetros exatos. E o zíper, ele é feito de um material que não estica, não tem nenhuma elasticidade. Então, são 20 centímetros mesmo. Ao você encaixar, tá, essa medida de 20 centímetros na borda do tecido, essa medida aqui, ó, da borda do tecido, ela não pode nem aumentar e nem diminuir em relação à medida de 20 centímetros do zíper. Por quê? Se o tecido, tá, tiver aquela borda ali consumida com centímetros a mais, ou seja, 21 centímetros, 21,5, 22 centímetros, contra os 20 centímetros fixos do zíper, cria a ondulação. Você entende? Porque é zíper de menos e borda de tecido de mais. Se for ao contrário, por exemplo, o tecido, ele encolheu, você puxou o tecido durante a costura, tá? Então, assim, ó, o zíper de 20 centímetros, ele ocupou apenas ali, forçando a barra, 19 centímetros da borda do tecido. O que acontece? Faltou tecido na margem do zíper. Então é aí que ele fica rígido, porque tem tecido de menos, tá? E a gente vê este tipo de coisa acontecer muito em zíper de jaqueta. Para reparar. Existem jaquetas que tem o zíper aqui na frente que fica bem ondulado assim, cria até uma barriga na gente quando a gente veste. Isso acontece porque tem medida de zíper de menos e medida de borda de tecido de mais. E a gente também vê em jaqueta, o zíper aqui na frente, muito retificado assim, ó, planificado. Já viram um zíper assim? É porque na hora de costurar, a costureira puxou esse zíper, encolheu ali o tecido e o zíper ficou reto, assim, para baixo. O que também é um defeito. O correto, tá, é que a medida do zíper fique igualzinha à medida da borda de tecido consumida. Então, se é 20 centímetros de zíper, a medida consumida aqui do tecido tem que ser 20 centímetros também. Só que temos vários problemas aí que nos atrapalham. Primeira coisa que acontece, a própria tração da máquina, tá, durante a costura ali, ó, os dentinhos do transporte duplo da máquina, faz com que o tecido, ele dê aquela laceada. Então é muito comum que crie-se ondas no tecido. Outra coisa, se o tecido estiver elastano, ele vai esticando, tá? Ele vai abrindo durante a costura. E também acontece esse erro do zíper ondulado. Outra questão, muitas vezes a gente vai aplicar o nosso zíper numa parte do corte do tecido que está na diagonal, no viés do tecido.
Vou dar um exemplo que você vai entender que é muito comum. Quando a gente coloca o zíper aqui, ó, na lateral da saia. Repare bem, a lateral da saia tem o corte assim, ó, tá vendo? Do quadril para a cintura. Ou seja, naquela região ali de borda, onde a gente vai costurar o zíper, o tecido, ele abre na diagonal, ele abre no viés, ou seja, laceia com facilidade. Se o tecido for fino, a mesma coisa. Então, nós temos que contornar todas estas variáveis, tá? Para que a medida do zíper seja a mesma ali na borda do tecido. Então, para isso, tem os acertos secretos. E o primeiro acerto secreto, que inclusive soluciona assim, ó, 90% dos casos, tá? É o pulo do gato mais utilizado para este tipo de erro, é dar uma leve puxadinha no zíper, tá? Uma puxadinha que seja o suficiente, tá? Para criar uma certa tensão ali entre o zíper e o tecido, para que ele não laceie, ou seja, o resultado é que você vai eliminar essa possibilidade do zíper ondulado, tá? Então, uma puxadinha para isso, para tensionar o tecido. Porém, você não pode puxar demais, porque se você puxar muito, você cai no outro erro, que é quando o zíper fica rígido, tá? Puxou muito. Fernanda, que raio de medida de puxadinha é essa? Que não é muito nem pouca. Eu puxo quanto? Não sei. Milímetros, tá? E você vai ter que testar, você vai ter que apurar a sua sensibilidade para conseguir dar essa puxadinha certa. Por quê? Porque dependendo do aviamento que você estiver usando, ou seja, a qualidade do zíper, se é um zíper que tem a borda mais fina, a borda mais grossa, tá? E também dependendo do seu tecido, tecido de gramatura média, tecido de gramatura fina, vai mudar. Então você vai ter que sentir ali, ó, a puxadinha na sensibilidade. Mas eu vou colocar aí na tela, ó, um exemplo de puxadinha para que você veja. Perceba que eu alfineto o início do zíper, dou uma puxadinha. Tá vendo que cria ali, ó, um excesso de zíper, onde a gente percebe que tem ali, ó, milímetros de puxadinha. Alfineto a outra ponta do zíper e costuro desta maneira que está aí. Perceba que o zíper ele está levemente tensionado e durante a costura esta tensão que eu dei ali, ó, da puxadinha, ela vai ser transferida para a borda do tecido, de forma que depois de costurado ali com todos os pontos atravessando essa costura, isso fique equiparado, tá? Tanto a borda do zíper quanto a borda do tecido, ela vai ficar com a mesma medida. E o resultado é um zíper que tem o caimento assim, ó, super alinhado. Isso é muito, muito importante, principalmente quando a gente faz costura de zíper invisível. Por quê? Porque a intenção é que o zíper fique totalmente invisível mesmo, tá? Que ele se confunda com a costura do recorte do restante da roupa. Então, o zíper, ele não pode ficar nem embabadado, assim, e nem rígido demais, senão a gente vai perceber o zíper, e o zíper tem que ficar invisível. Então treine essa puxadinha, tá? É uma puxadinha assim, ó, de leve, uma barriguinha que se forma ali entre o zíper e a borda do tecido. E você vai conseguir, é só testar. E agora o segundo acerto secreto que também te auxilia nessa questão é que, se você estiver costurando um tecido com elastano, o pulo do gato é passar uma costura reta na borda do tecido antes de costurar o zíper nesta borda de tecido. Vou dar um exemplo que você vai entender bem. Quando a gente costura zíper em peças de neoprene, tá? Que é um tecido ali mais grossinho e que tem elastano, é muito comum que o zíper fique ondulado, embabadado. Por quê? Porque o neoprene, por conta do elastano, ele laceia, ele abre durante a costura do zíper. E o zíper se mantém rígido, porque, como eu falei, é um aviamento que não tem elastano. Então, este contraste entre o zíper que não estica e o tecido que estica, cria todo esse problema. Então, você passa uma costura reta, costura normal, reta, que vai travar a elasticidade do neoprene. Então, naquela borda ali, o neoprene não vai esticar. E aí você consegue costurar o seu zíper naturalmente, com a técnica que você escolher, com o calcador que você gostar, tá? E como você fez essa trava antes, ali o neoprene não vai esticar. E aí você evita que a sua costura com o calcador que você gostar, tá? E como você fez essa trava antes, ali o neoprene não vai esticar. E aí